Zaibatsu, Júpiter, o planeta gigante. Distribuído por Logon. Júpiter, uma gigantesca e misteriosa esfera, está a 800 milhões de quilômetros do Sol. Essa turbulenta bola de gás pode parecer fruto da imaginação de um artista, mas é real. Júpiter tem o clima mais exótico do Sistema Solar. Júpiter tem 86% de hidrogênio e quase 14% de hélio, os elementos mais leves e mais abundantes do universo, reunidos em uma colossal massa. Tem 11 vezes o diâmetro da Terra. 1000 planetas Terra caberiam dentro de Júpiter com folga. Júpiter é o senhor do Sistema Solar. 70% da massa de todos os planetas está em Júpiter. Em termos de planetas, Júpiter é o maior de todos. É o chefe. Júpiter, o maior planeta do Sistema Solar, é visível a olho nu. Seu dia tem apenas 9,9 horas de duração e o planeta leva 11,86 anos para orbitar o Sol. Uma pessoa de 70 quilos pesaria 160 em Júpiter. Suas nuvens de tempestade são feitas de amônia, enxofre e água. Explorar Júpiter será a missão mais ousada da NASA até hoje. É um lugar hostil, com temperaturas que podem ser gélidas ou escaldantes. Sua radiação eletromagnética é intensa, capaz de matar um viajante planetário em um segundo. Seria preciso proteção de chumbo, que é difícil de levantar do chão. Há grandes desafios de engenharia para levar o homem a Júpiter. Um pouso em Júpiter não vai acontecer. É um planeta muito gasoso, feito de gás. Não há superfície sólida onde pousar e andar. Você desceria pelas nuvens e acabaria sendo esmagado pela pressão atmosférica. Seria um enorme desafio. Mas e se fosse possível visitar Júpiter? O Dr. Andrew Ingersoll, uma autoridade no assunto, fará uma demonstração. É preciso um tipo especial de balão, porque a atmosfera de Júpiter é feita de hidrogênio. Hidrogênio é o gás mais leve. Um balão de hélio afundaria. A única coisa que flutua em uma atmosfera fria de hidrogênio é hidrogênio quente. Seria preciso um balão de hidrogênio quente. Nos últimos 10 anos, a NASA tem desenvolvido balões de duração longa para explorações robóticas. Mas, como se sabe, aquecer hidrogênio pode ser perigoso. Como esse gigante surgiu é um enigma. A formação de Júpiter é o maior mistério associado ao planeta. Para alguns, Júpiter é uma estrela que não deu certo. Como o Sol tinha os ingredientes necessários, hélio e hidrogênio, mas pouca massa para criar a pressão interna e a temperatura necessárias para uma fusão nuclear. Por isso se tornou um planeta. A ideia é que havia uma nuvem na galáxia que tinha a mesma composição do Sol. Implodiu com sua gravidade, deixando algum material. E desse material nasceram os planetas. A maioria desse material tornou-se Júpiter. O resto tornou-se o Sol, e o que sobrou foi para planetas como a Terra. Os gases rotantes de Júpiter atraíram elementos semelhantes, e com o tempo o planeta se tornou cada vez maior. Como uma ostra, criando camadas em torno de um grão de areia para fazer uma pérola.
Os gases e sólidos que não ingeria, Júpiter expelia no espaço. Júpiter é como nosso irmão mais velho, protegendo de perigos que poderiam ameaçar nossa vida. Eu o comparo a um jogador cósmico de disco. Agarra coisas do espaço e as lança de volta. Impede que os objetos sigam para o sistema solar interno, onde estão a Terra, Marte e Vênus. Ao limpar os escombros, joga a parte fora, manda a parte para o Sol, onde desaparecem. Júpiter abriu um terreno para que os outros planetas possam existir com certa paz. Esse fenômeno é tão importante que a Terra talvez deva sua própria existência a Júpiter. Influencia o curso de cometas, meteoros e asteroides. Júpiter ajuda a decidir o que acontece no sistema solar. Pode ser graças a Júpiter que temos vida na Terra, em um ambiente seguro, em vez de sermos alvejados por cometas. A maior prova do poder de Júpiter se deu durante um período de 7 dias em julho de 1994. O cometa Shoemaker-Levy 9 precipitou-se em direção a Júpiter. Uma vez sob a influência de Júpiter, não há mais retorno. O corpo estava em rota de colisão com a gigantesca bola de gás. A atração gravitacional de Júpiter é tão grande que partiu o cometa em pequenos pedaços, que desceram um de cada vez. E atingiram o planeta a uma velocidade de 60 km por segundo. Quando um míssil atinge velocidades supersônicas, ocorre um choque. Nuvens de material são ejetadas para cima do local onde pousou. Uma das bolas de fogo geradas pela colisão com a atmosfera de Júpiter estendeu-se por quase 3.000 quilômetros no espaço. Se a Terra estivesse na rota dos projéteis, os efeitos de tais colisões teriam sido, no mínimo, catastróficos. Comparáveis ao evento que exterminou os dinossauros. As energias que foram liberadas por esses impactos foram de 10 a 20 vezes mais potentes do que todo o arsenal de bombas do mundo. Sem Júpiter, aonde esse cometa gigante teria ido no sistema solar? Não sabemos, talvez tivesse caído na Terra. Se o cometa tivesse caído na Terra, tudo seria diferente. Segundo os especialistas, quedas de cometas em Júpiter são 8.000 vezes mais frequentes do que na Terra, graças a esse comportamento. Há o lado negativo, pois Júpiter não tem sistema de valores. Quando vê um cometa, pode atraí-lo e engoli-lo, mas ninguém sabe onde irá atirá-lo. Pode atirar cometas em direção à Terra, ao Sol ou para fora do sistema solar. Há uma razão para o planeta rejeitar parte do lixo espacial que recolhe. Por ser o maior planeta, Júpiter tem gravidade maior. E outros objetos pequenos que voam perto dele viram-se na direção de Júpiter, geralmente com aceleração. E essa aceleração pode fazer com que sejam ejetados. A força de lançamento de Júpiter é colossal. Mais veloz do que qualquer bala, ele ejeta objetos a uma velocidade de 50 km por segundo.
As belezas assombrosas de Júpiter têm fascinado a humanidade há milênios. O homem pré-histórico notou que se movia entre as estrelas. Era um dos planetas que apreciavam. Júpiter era o rei dos deuses na mitologia romana. E a Bíblia pode fazer referência a Júpiter. Desde que tinha 5 anos, diziam, aquela é a estrela de Belém. Se era mesmo ou não, não temos como saber. E não está claro se era uma única estrela ou se era um alinhamento de objetos no céu. Não sabemos. É um fenômeno conhecido como conjunção. Segundo os cientistas, Júpiter e Vênus pareciam uma única estrela grande visível no firmamento oriental em agosto do ano 3 a.C. Mas foi Galileu, o pai da astronomia moderna, quem observou pela primeira vez o sistema jupiteriano. No início de 1610, apenas 18 meses depois da invenção do telescópio, ele observou Júpiter. Em 1665, a característica mais fascinante de Júpiter foi descoberta: um olho vermelho gigante. Na verdade, era o centro de uma enorme tempestade sem paralelos na Terra, e que se estendeu por pelo menos 3.000 anos. Esse distúrbio climático fascina os meteorologistas. A mancha vermelha de Júpiter é realmente enorme. Se abríssemos a Terra sobre a mancha, não a cobriríamos. É a maior tempestade do Sistema Solar. Tem 19.000 quilômetros de extensão e a Terra tem 13.000 quilômetros de largura. Os ventos são muito velozes nas bordas, mas são calmos no centro. Não é como um furacão em cujo olho ocorrem ventos turbulentos. A mancha vermelha é calma. Se estiver em um balão, pode ser agradável, desde que evite fenômenos de menor escala, como tempestades nas áreas turbulentas. Mesmo que a velocidade seja alta, pode ser tranquilo. A velocidade do vento é de 600 km por hora. A maior velocidade de vento registrada na Terra foi de 280 km por hora. Mas a tempestade tem semelhanças com as da Terra? São nuvens imensas se agitando com relâmpagos. Podemos apenas imaginar esse tipo de precipitação. Mas havia vapor condensado de vários gases. A famosa mancha vermelha é um sistema de alta pressão que leva 10 dias para completar uma rotação. É um furacão ao contrário, um anticiclone. Segue uma direção contrária à dos furacões típicos. E esse não é o único aspecto curioso. Os furacões que conhecemos precisam de água para se formar. Mas não há água na mancha vermelha. Esse infindável sistema climático se alimenta de outra coisa. Mas de quê? A grande mancha de Júpiter parece um furacão ininterrupto. É uma tempestade colossal acompanhada por ventos velozes e relâmpagos. Caçadores de tempestades adorariam persegui-la. O Dr. Tim Dowling, da Universidade de Louisville, busca fenômenos semelhantes na Terra. A mancha vermelha parece um grande ovo de massa. Ela acalma os fluidos e pressiona-os no interior, que é mais quente. Por isso não há tempestades. Mas nas bordas da mancha, como a noroeste, ocorrem as tempestades mais horríveis de Júpiter. A mancha não tem centro e não é alimentada por água.
Não se forma sobre nenhum oceano. Então, o que a mantém sempre ativa? Sempre a comparei com um mini vulcão dentro de Júpiter. Na verdade, é um vulcão atmosférico. O Dr. Baines acredita que gases quentes emergem devido ao calor no interior do planeta. Enquanto tentam escapar, criam um vórtice. Então acredito que haja energia extra lá. Mas é apenas uma teoria. A ciência não tem respostas para tais questões. As atuais teorias não conseguem explicar por que a mancha é tão bem formada e não muda de lugar. O enigma aumentou à medida que os cientistas descobriram mais dados. O mistério cresceu porque as condições não eram estáveis ao redor da mancha. Havia turbulência. Estruturas menores iam e voltavam todos os dias. Era caótico e turbulento, mas a mancha vermelha continuava no mesmo lugar. As tempestades de Júpiter não se limitam à mancha vermelha. Nuvens com 3 camadas pairam sobre o planeta. Dentro da atmosfera de Júpiter, há trovões muito altos. O som viaja 4 vezes mais rápido em Júpiter do que na Terra, a cerca de 5.000 km por hora. A chuva cai com o dobro de velocidade em Júpiter. A separação que atrai a carga positiva para cima das nuvens e a carga negativa para baixo é 2 vezes mais eficiente, porque a chuva cai com muita velocidade. As torres de cúmulos em Júpiter são 3 vezes mais altas, atingem 50 quilômetros, enquanto na Terra atingem cerca de 10 quilômetros. Seria impossível sobreviver dentro da mancha vermelha com ventos de 600 km por hora. Em comparação, o furacão Vilma, que teve os ventos mais velozes registrados em tempestades na Terra, atingiu a península de Yucatán em 2005 com ventos de 280 km por hora. Nosso clima é simples, o de Júpiter é complexo. Em Júpiter, há vários sistemas de tempestades sobrepostos com muito espaço. São tempestades em estado natural. Essas tempestades se deslocam dentro de outro componente de Júpiter, fortes correntes de jato que circundam continuamente o planeta. Os cientistas estão apenas começando a entender o que são e de onde vêm. Há um grande fluxo de materiais em direção ao leste. O material flui a 200 metros por segundo. É muito rápido. Não ia querer chegar perto. 29 outras zonas de extensões variáveis se estendem a partir de lá. São elas que dão a Júpiter seu aspecto mais característico. Movem-se em direções alternadas, algumas para leste, outras para oeste. Os jatos da latitude alta são menores do que os equatoriais. Em comparação com a Terra, são ventos poderosos, de alta velocidade. No entanto, vão para frente e para trás. Uma das causas é a velocidade de rotação do planeta. Júpiter produz muita energia porque gira velozmente. A natureza da rotação faz com que Júpiter não tenha só uma, mas várias correntes de jato, que seguem em direções opostas sobre o planeta. Vemos as zonas, é uma versão exagerada do padrão climático da Terra. Os espetaculares torvelinhos são criados nas nuvens onde as zonas se encontram. Acredita-se que a energia que alimenta esse fenômeno venha do intenso calor no interior do planeta, algo semelhante a um processo que todos conhecem. Quando esquentamos água, ela começa a borbulhar. As bolhas sobem e tentam sair circundando a água. Em Júpiter, há líquidos e gases tentando expelir o calor.
Há questões básicas de física a compreender e explicar. Os grandes jatos, não deveríamos poder explicá-los? A Terra tem uma grande corrente de jato que se move para leste e outro importante fluxo que segue para oeste, os ventos alísios. As correntes de jato de Júpiter têm o triplo da potência desses ventos. É totalmente diferente da Terra. No entanto, não tão diferente assim. É a Terra em potência máxima. Dizemos, se entendêssemos o que acontece em Júpiter, entender a Terra seria moleza. Os mistérios de Júpiter vão além do planeta em si. Alguns de seus elementos mais intrigantes estão em sua órbita. Júpiter tem várias dezenas de luas, que são grandes e podem ser vistas. Deve haver outras invisíveis com a tecnologia atual. E nos próximos anos, outras serão descobertas. Algumas têm quase o tamanho de planetas. Júpiter tem seu próprio sistema solar. Graças à sua imensa força gravitacional, Júpiter atraiu asteroides junto com outros fragmentos espaciais. A maioria segue uma ordem, mas há algumas luas erráticas na sua órbita. É um caos controlado. São como corredores, cada um em sua faixa para não colidirem. A mecânica celeste é assim. Cada lua tem seu fascínio. Quatro importantes luas de Júpiter foram descobertas por Galileu, após observar que giravam ao redor do planeta. Depois receberam o nome de amantes do deus Júpiter. A primeira lua que vemos é Io. É um lugar muito ativo, com muitos vulcões em erupção quase o tempo todo. Io, que lança magma a uma distância de 300 quilômetros no espaço, tem a superfície coberta por mais de 100 vulcões. Alguns do tamanho da Califórnia, que parecem acender e apagar. Ganímedes é o maior satélite do Sistema Solar, com 5 vezes o tamanho da nossa Lua. Calisto é a lua que apresenta mais crateras, o que indica que já foi muito atingida. Se Júpiter é o rei, Europa é a rainha gelada. Não se sabe ao certo sua composição. Parece um ovo rachado que já foi coberto por água, que depois congelou e rachou. Achamos que as rachaduras foram causadas por forças de marés. Europa tem uma aparência exótica, mas é plana em algumas regiões, montanhosa em outras. De fato, assemelha-se a um dos territórios congelados da Terra. Há um lago na Antártida, o Lago Vostok, que os cientistas acham análogo ao que vemos em Europa. A Antártida tem uma crosta grande e espessa, e embaixo há um lago líquido. Achamos que deve ser semelhante ao gelo líquido sob a superfície de Europa. Passando pela crosta e gelo, encontraríamos água líquida. Achamos que há água líquida lá. É o único lugar além da Terra que tem grandes volumes de água, que existem há mais de 2 milhões de anos. E se existe água, poderia haver vida? Europa, uma lua de Júpiter, guarda muitos segredos. Pode até conter passagens térmicas sob sua crosta gelada. Deve haver um oceano maior que o Pacífico com água líquida só esperando algo acontecer.
A presença de água pode significar que não estamos sozinhos no universo. Quero pescar no gelo de Europa, abrir um buraco para um submersível e ver se algo nada até a câmera. É o que quero fazer. Um cientista planeja fazer essa pescaria. Nesse laboratório perto de Austin, no Texas, tudo depende de um pequeno robô. Foi projetado para explorar territórios desconhecidos e buscar vida biológica. É um explorador térmico freático profundo, ou DET-X para abreviar. Está sendo testado em uma pedreira. Mas há grandes planos para seu futuro. Se tudo der certo, será lançado em 2016. Estará em Europa em 2018 e em 2019 saberemos se há vida fora da Terra. Esse é o jogo. O DET-X foi criado pelo engenheiro Bill Stone. Ele e uma equipe de cientistas apostaram a reputação no robô. Passaram 6 anos desenvolvendo o conceito e construindo o protótipo. É parte de um ambicioso projeto para enviá-lo ao espaço e fazê-lo percorrer 10 quilômetros de gelo até o Oceano de Europa. Haverá vários veículos. Um veículo mãe que leva até a órbita da Lua Europa. Um módulo de aterrissagem que vai pousar no gelo. O segundo estágio do módulo derreterá de 3 a 5 quilômetros da calota glacial. E nesse ponto iniciamos o terceiro estágio. Precisamos de um veículo veloz com formato de torpedo e acionado a propulsão nuclear. Poderá andar por milhares de quilômetros no Oceano de Europa. Esse projeto é mesmo viável? A NASA acha que sim, e decidiu financiar a pesquisa e investir na procura pela vida. Mas se a vida existir na Lua Europa, de que tipo será? Seriam vírus ou, no máximo, bactérias. Esperamos encontrar apenas formas de vida primitivas. Podem ser semelhantes às que temos na Terra. Não sabemos. Os cientistas foram encorajados pela descoberta de formas de vida estranhas e resistentes nos locais mais inóspitos da Terra. O verme tubular, por exemplo, sobrevive na mais completa escuridão e suporta pressões extremas. Essas criaturas foram descobertas em 1977, vários quilômetros sob a superfície do Fosso de Galápagos. Vivem em águas próximas a passagens térmicas superaquecidas. Essas mesmas condições, escuridão, pressão alta e passagens hidrotérmicas, podem estar presentes em Europa. Pode haver passagens térmicas enviando calor e nutrientes nas proximidades do núcleo de Europa. E organismos poderiam se alimentar desse material como nos primórdios da Terra. Pode ser que não haja vermes tubulares sob a crosta gelada de Europa, e sim organismos semelhantes. A vida microbiana é o grosso da vida na Terra. Achamos que ramificações desse tipo de vida existem em Europa, porque a água é o componente central. Bill Stone está mergulhado nessa busca. Seu DET-X pode responder uma pergunta crucial para os cientistas.
Podemos fazer o robô buscar sinais de vida e coletar amostras com base no que captou. Apesar de ainda estar engatinhando, a criação de Stone é futurista e avançada. Um instrumento de alta tecnologia que pode nos revelar a essência de outro mundo. Nosso primeiro contato com vida extraterrestre pode se dar em Europa, uma lua de Júpiter. O DET-X, um hidrorobô, está sendo projetado para pensar, andar e explorar sem a ajuda do homem. Tudo será feito pelo próprio robô, não vamos guiá-lo. Será um grande passo para a ciência da autonomia robótica. Seria como HAL, o computador do filme 2001, Uma Odisseia no Espaço. Vamos apertar um botão, deixá-lo mergulhar e só voltaremos a vê-lo quando nos disser o que há lá embaixo. O DET-X será capaz de extrair e analisar amostras por conta própria enquanto navega pelo oceano. Este pequeno tubo puxará amostras de água e as guardará em bolsas de 1 litro. Temos 5 a bordo. Mas antes aciona uma série de microbombas à esquerda e as leva a um microscópio de bordo. O microscópio registrará imagens do que há na água, até cerca de 5 microns. Poderemos ver na tela formas de vida microbiana de 5 a 200 microns. O robô usará isso para determinar se há vida e então coletará uma amostra. O DET-X e seus sistemas devem ser diminuídos para funcionar no espaço. Além disso, precisam ser testados sob o gelo. Vamos testá-los na Antártida para ver se funciona sob o gelo. Se há vida em Europa é a grande incógnita. Isso mudaria toda a nossa visão do universo. Se essa pequena lua no ambiente hostil de Júpiter for capaz de abrigar formas de vida, então pode haver vida praticamente em todo lugar. A ciência está presente. Buscar vida é uma das tarefas mais urgentes que temos. Não como cientistas, mas como raça, como seres humanos. É um grande salto. E não apenas para a humanidade. Também para os robôs. Uma das características mais impressionantes de Júpiter não pode ser vista. É bem maior do que a Grande Mancha Vermelha, mais dinâmica do que as correntes de jato e mais mortífera do que qualquer ameaça que conhecemos. É uma das fontes de radiação mais potentes do sistema solar, com exceção do Sol. O campo magnético de Júpiter é a maior entidade do sistema solar. É uma bolha de 700 milhões de quilômetros de extensão, repleta de partículas eletricamente carregadas. Trata-se da magnetosfera de Júpiter. O Sol emite o vento solar, que são partículas carregadas de prótons e elétrons. Essas partículas se deslocam a 1.500.000 quilômetros por hora. Júpiter captura essas partículas carregadas de prótons e elétrons, correntes elétricas, e as mantém circulando ao seu redor. Nenhuma palavra é capaz de exprimir a enormidade desse fenômeno. A magnetosfera de Júpiter é o maior objeto do sistema solar. É bem maior que o Sol. Comparações ajudam a entender melhor esse colosso.
Se fosse visível no céu noturno, seria muitas vezes maior que a Lua. É enorme, mesmo estando 5 vezes mais longe da Terra que o Sol, pareceria imensa no céu noturno. Se fosse visível, assumiria uma forma familiar, a de uma biruta. Um segmento arredondado afasta-se do planeta em uma direção, enquanto uma cauda estende-se em outra. Esse fenômeno alcança a órbita externa de Saturno. Júpiter gera mais de 10 milhões de amperes de corrente elétrica. O maior planeta conduz energia elétrica ao redor dele mesmo. A condutividade cria um fenômeno que podemos ver quando as partículas carregadas escapam. Júpiter tem auroras, porque quando as partículas vazam e colidem na atmosfera, elas brilham, tal como as auroras na Terra. Essas luzes sobrenaturais são 1000 vezes mais fortes do que as auroras boreais dos polos norte e sul. Chegam a ter 2.000 quilômetros de extensão. Se pudéssemos ficar sob elas, cobririam todo o firmamento, movendo-se à velocidade de 15.000 quilômetros por hora. O campo magnético de Júpiter é um monstro e emite um rugido. Na verdade, está falando conosco nesse momento. Júpiter. O gigante do Sistema Solar tem algo a dizer se prestarmos atenção. Ouvimos os rugidos de leão, porque parece um rugido. Podemos ouvir apitos, podemos ouvir zunidos e assobios que fazem... São indicações de atividades dinâmicas que acontecem na magnetosfera agora. Ao dirigir por uma estrada escura e deserta, seu rádio AM pode sintonizar os estranhos sons da magnetosfera de Júpiter. Os sons podem durar no mínimo poucos segundos, no máximo 2 minutos, e ocorrem a cada 1 ou 2 horas. A maioria parece estática, mas às vezes pegamos algo que parece um tom ascendente ou um tom descendente. Alguns descreveram sons que pareciam bicadas de pica-pau ou ondas batendo na praia. É um barulho perturbador. Mas a origem desses sons permaneceu um mistério até que a Voyager 2 passasse pela magnetosfera em 1979. Durante muito tempo, ninguém entendeu como aqueles sinais eram gerados. Era uma das coisas que tinha em mente quando me interessei por Júpiter. O que estava por trás dessas emissões por rádio? Esse é um dos poucos segredos de Júpiter finalmente desvendados. Isso respondeu algumas perguntas, mas suscitou outras. É assim que deve ser. Se não houver perguntas, tudo fica chato e monótono. Os planetas não entregaram seus segredos facilmente. É parte do jogo. É o que torna interessante. Júpiter continua surpreendendo e desconcertando os cientistas. Como em 1979,
quando descobriu-se que Júpiter tinha um anel. Não é nada comparado com Saturno, mas impressiona mesmo assim. Todos os planetas gigantes têm anéis, provavelmente vestígios de quando o planeta se formou. As luas coagularam a partir do gás que havia lá. Pode ser uma lua que não se formou. O anel de Júpiter foi feito com materiais provenientes de uma das luas interiores. É poeira que se acumulou do material das luas exteriores. O anel cresce lentamente à medida que recebe mais material. Mas outro aspecto do planeta continua um mistério. Por que as manchas de Júpiter continuam se formando? A mancha escura, por exemplo, foi avistada pela primeira vez em 1997. Parecia uma enorme e sinistra nuvem, com o dobro do tamanho da Terra, pairando sobre o polo norte de Júpiter. E há várias outras manchas. Há várias manchas menores que aparecem e somem. Havia 3 manchas ovais com metade do tamanho da mancha vermelha. Ocupavam a mesma latitude do hemisfério sul e existiam desde os anos 30. Astrônomos amadores as viram se formando. Existiram até o final dos anos 90. 2 se fundiram e as 2 remanescentes se juntaram e agora só há uma. E a transformação continua. Ficou vermelha há alguns meses. É a pequena mancha vermelha. Por que mudou de cor é uma boa pergunta. Alguma química ou dinâmica nova que acabou de começar. E precisamos estudar isso. Júpiter é um planeta hostil e inquieto. Com seu gigantesco corpo gasoso e tempestades violentas, é um dos ambientes mais inóspitos do Sistema Solar. Mesmo estando a 600 milhões de quilômetros de nós, podemos ter mais afinidades com ele do que pensamos. A lição a ser aprendida com Júpiter é: não importa o que aconteça com o nosso clima na Terra. Com Júpiter, acontece mais. A Terra não é uma ilha. Há exemplos melhores do que ocorre na Terra fora dela. Para os cientistas, Júpiter concentra muitas perguntas relativas ao Sistema Solar. E pode conter as respostas. Versão brasileira, Sérgio Moreno. É preciso um tipo especial de balão, porque a atmosfera de Júpiter é feita de hidrogênio. Hidrogênio é o gás mais leve. Um balão de hélio afundaria. A única coisa que flutua em uma atmosfera fria de hidrogênio é hidrogênio quente. Seria preciso um balão de hidrogênio quente. Nos últimos 10 anos, a NASA tem desenvolvido balões de duração longa para explorações robóticas. Mas, como se sabe, aquecer hidrogênio pode ser perigoso. Como esse gigante surgiu é um enigma. A formação de Júpiter é o maior mistério associado ao planeta. Para alguns, Júpiter é uma estrela que não deu certo. Como o Sol tinha os ingredientes necessários, hélio e hidrogênio, mas pouca massa para criar a pressão interna e a temperatura necessárias para uma fusão nuclear. Por isso se tornou um planeta. A ideia é que havia uma nuvem na galáxia que tinha a mesma composição do Sol. Implodiu com sua gravidade, deixando algum material. E desse material nasceram os planetas. A maioria desse material tornou-se Júpiter. O resto tornou-se o Sol, e o que sobrou foi para planetas como a Terra.
Os gases rotantes de Júpiter atraíram elementos semelhantes, e com o tempo o planeta se tornou cada vez maior. Como uma ostra, criando camadas em torno de um grão de areia para fazer uma pérola. Os gases e sólidos que não ingeria, Júpiter expelia no espaço. Júpiter é como nosso irmão mais velho, protegendo de perigos que poderiam ameaçar nossa vida. Eu o comparo a um jogador cósmico de disco. Agarra coisas do espaço e as lança de volta. Impede que os objetos sigam para o sistema solar interno, onde estão a Terra, Marte e Vênus. Ao limpar os escombros, joga a parte fora, manda a parte para o Sol, onde... A natureza da rotação faz com que Júpiter não tenha só uma, mas várias correntes de jato, que seguem em direções opostas sobre o planeta. Vemos as zonas, é uma versão exagerada do padrão climático da Terra. Os espetaculares torvelinhos são criados nas nuvens onde as zonas se encontram. Acredita-se que a energia que alimenta esse fenômeno venha do intenso calor no interior do planeta. Algo semelhante a um processo que todos conhecem. Quando esquentamos água, ela começa a borbulhar. As bolhas sobem e tentam sair circundando a água. Em Júpiter, há líquidos e gases tentando expelir o calor. Há questões básicas de física a compreender e explicar. Os grandes jatos. Não deveríamos poder explicá-los? A Terra tem uma grande corrente de jato que se move para leste. E outro importante fluxo que segue para oeste, os ventos alísios. As correntes de jato de Júpiter têm o triplo da potência desses ventos. É totalmente diferente da Terra. No entanto, não tão diferente assim. É a Terra em potência máxima. Dizemos, se entendêssemos o que acontece em Júpiter, entender a Terra seria moleza. Os mistérios de Júpiter vão além do planeta em si. Alguns de seus elementos mais intrigantes estão em sua órbita. Júpiter tem várias dezenas de luas, que são grandes e podem ser vistas. Deve haver outras invisíveis com a tecnologia atual. E nos próximos anos, outras serão descobertas. Algumas têm quase o tamanho de planetas. Júpiter tem seu próprio sistema solar. Graças à sua imensa força gravitacional, Júpiter atraiu asteroides junto com outros fragmentos espaciais. A maioria segue uma ordem, mas há algumas luas erráticas na sua órbita. É um caos controlado. São como corredores, cada um em sua faixa para não colidirem. A mecânica celeste é assim. Cada lua tem seu fascínio. Quatro importantes luas de Júpiter foram descobertas por Galileu, após observar que giravam ao redor do planeta. Se Júpiter é o rei, Europa é a rainha gelada. Não se sabe ao certo sua composição. Parece um ovo rachado que já foi coberto por água, que depois congelou e rachou. Achamos que as rachaduras foram causadas por forças de marés. Europa tem uma aparência exótica, mas é plana em algumas regiões, montanhosa em outras. De fato, assemelha-se a um dos territórios congelados da Terra. Há um lago na Antártida, o Lago Vostok, que os cientistas acham análogo ao que vemos em Europa.
Antártida tem uma crosta grande e espessa, e embaixo há um lago líquido. Achamos que deve ser semelhante ao gelo líquido sob a superfície de Europa. Passando pela crosta e gelo, encontraríamos água líquida. Achamos que há água líquida lá. É o único lugar além da Terra que tem grandes volumes de água, que existem há mais de 2 milhões de anos. E se existe água, poderia haver vida? Europa, uma lua de Júpiter guarda muitos segredos. Pode até conter passagens térmicas sob sua crosta gelada. Deve haver um oceano maior que o Pacífico com água líquida só esperando algo acontecer. A presença de água pode significar que não estamos sozinhos no universo. Quero pescar no gelo de Europa, abrir um buraco para um submersível e ver se algo nada até a câmera. É o que quero fazer. Um cientista planeja fazer essa pescaria. Nesse laboratório perto de Austin, no Texas, tudo depende de um pequeno robô. Foi projetado para explorar territórios desconhecidos e buscar vida biológica. É um explorador térmico freático profundo, ou DET-X para abreviar. Está sendo testado em uma pedreira de jato que circundam continuamente o planeta. Os cientistas estão apenas começando a entender o que são e de onde vêm. Há um grande fluxo de materiais em direção ao leste. O material flui a 200 metros por segundo. É muito rápido. Não ia querer chegar perto. 29 outras zonas de extensões variáveis se estendem a partir de lá. São elas que dão a Júpiter seu aspecto mais característico. Movem-se em direções alternadas, algumas para leste, outras para oeste. Os jatos da latitude alta são menores do que os equatoriais. Em comparação com a Terra, são ventos poderosos, de alta velocidade. No entanto, vão para frente e para trás. Uma das causas é a velocidade de rotação do planeta. Júpiter produz muita energia porque gira velozmente. A natureza da rotação faz com que Júpiter não tenha só uma, mas várias correntes de jato, que seguem em direções opostas sobre o planeta. Vemos as zonas, é uma versão exagerada do padrão climático da Terra. Os espetaculares torvelinhos são criados nas nuvens onde as zonas se encontram. Acredita-se que a energia que alimenta esse fenômeno venha do intenso calor no interior do planeta, algo semelhante a um processo que todos conhecem. Quando esquentamos água, ela começa a borbulhar. As bolhas sobem e tentam sair circundando a água. Em Júpiter, há líquidos e gases tentando expelir o calor. Há questões básicas de física a compreender e explicar. Os grandes jatos, não deveríamos poder explicá-los? A Terra tem uma grande corrente de jato que se move para leste. E outro importante fluxo que segue para oeste, os ventos alísios. As correntes de jato de Júpiter têm o triplo da potência desses ventos. É totalmente diferente da Terra. No entanto, não tão diferente assim. É a Terra em potência máxima. Dizemos, se entendêssemos o que acontece em Júpiter, entender a Terra seria moleza.
Os mistérios de Júpiter vão além do planeta em si. Alguns de seus elementos mais intrigantes estão em sua órbita. Júpiter tem várias dezenas de luas, que são O grandes. Bill Stone. Ele e uma equipe de cientistas apostaram a reputação no robô. Passaram 6 anos desenvolvendo o conceito e construindo o protótipo. É parte de um ambicioso projeto para enviá-lo ao espaço e fazê-lo percorrer 10 quilômetros de gelo até o Oceano de Europa. Haverá vários veículos. Um veículo mãe que leva até a órbita da Lua Europa. Um módulo de aterrissagem que vai pousar no gelo. O segundo estágio do módulo derreterá de 3 a 5 quilômetros da calota glacial. E nesse ponto iniciamos o terceiro estágio. Precisamos de um veículo veloz com formato de torpedo e acionado a propulsão nuclear. Poderá andar por milhares de quilômetros no Oceano de Europa. Esse projeto é mesmo viável? A NASA acha que sim, e decidiu financiar a pesquisa e investir na procura pela vida. Mas se a vida existir na Lua Europa, de que tipo será? Seriam vírus ou, no máximo, bactérias. Esperamos encontrar apenas formas de vida primitivas. Podem ser semelhantes às que temos na Terra. Não sabemos. Os cientistas foram encorajados pela descoberta de formas de vida estranhas e resistentes nos locais mais inóspitos da Terra. O verme tubular, por exemplo, sobrevive na mais completa escuridão e suporta pressões extremas. Essas criaturas foram descobertas em 1977, vários quilômetros sob a superfície do Fosso de Galápagos. Vivem em águas próximas a passagens térmicas superaquecidas. Essas mesmas condições, escuridão, pressão alta e passagens hidrotérmicas, podem estar presentes em Europa. Pode haver passagens térmicas enviando calor e nutrientes nas proximidades do núcleo de Europa. E organismos poderiam se alimentar desse material como nos primórdios da Terra. Pode ser que não haja vermes tubulares. Júpiter vão além do planeta em si. Alguns de seus elementos mais intrigantes estão em sua órbita. Júpiter tem várias dezenas de luas, que são grandes e podem ser vistas. Deve haver outras invisíveis com a tecnologia atual. E nos próximos anos, outras serão descobertas. Algumas têm quase o tamanho de planetas. Júpiter tem seu próprio sistema solar. Graças à sua imensa força gravitacional, Júpiter atraiu asteroides junto com outros fragmentos espaciais. A maioria segue uma ordem, mas há algumas luas erráticas na sua órbita. É um caos controlado. São como corredores, cada um em sua faixa para não colidirem. A mecânica celeste é assim. Cada lua tem seu fascínio. Quatro importantes luas de Júpiter foram descobertas por Galileu, após observar que giravam ao redor do planeta. Depois receberam o nome de amantes do deus Júpiter. A primeira lua que vemos é Io. É um lugar muito ativo, com muitos vulcões em erupção quase o tempo todo. Io, que lança magma a uma distância de 300 quilômetros no espaço, tem a superfície coberta por mais de 100 vulcões.
alguns do tamanho da Califórnia, que parecem acender e apagar. Ganímedes é o maior satélite do Sistema Solar, com 5 vezes o tamanho da nossa Lua. Calisto é a Lua que apresenta mais crateras, o que indica que já foi muito atingida. Se Júpiter é o rei, Europa é a rainha gelada. Não se sabe ao certo sua composição. Parece um ovo rachado que já foi coberto por água, que depois congelou e rachou. Achamos que as rachaduras foram causadas por forças de marés. Europa tem uma aparência exótica, mas é plana em algumas regiões, montanhosa em outras. De fato, assemelha-se a um dos territórios congelados da Terra. Há um lago na Antártida, o Lago Vostok, que os cientistas acham análogo ao que vemos em Europa. A Antártida tem um módulo de aterrissagem que vai pousar no gelo. O segundo estágio do módulo derreterá de 3 a 5 quilômetros da calota glacial. E nesse ponto iniciamos o terceiro estágio. Precisamos de um veículo veloz com formato de torpedo e acionado a propulsão nuclear. Poderá andar por milhares de quilômetros no oceano de Europa. Esse projeto é mesmo viável? A NASA acha que sim, e decidiu financiar a pesquisa e investir na procura pela vida. Mas se a vida existir na Lua Europa, de que tipo será? Seriam vírus ou, no máximo, bactérias. Esperamos encontrar apenas formas de vida primitivas. Podem ser semelhantes às que temos na Terra. Não sabemos. Os cientistas foram encorajados pela descoberta de formas de vida estranhas e resistentes nos locais mais inóspitos da Terra. O verme tubular, por exemplo, sobrevive na mais completa escuridão e suporta pressões extremas. Essas criaturas foram descobertas em 1977, vários quilômetros sob a superfície do Fosso de Galápagos. Vivem em águas próximas a passagens térmicas superaquecidas. Essas mesmas condições, escuridão, pressão alta e passagens hidrotérmicas, podem estar presentes em Europa. Pode haver passagens térmicas enviando calor e nutrientes nas proximidades do núcleo de Europa. E organismos poderiam se alimentar desse material como nos primórdios da Terra. Pode ser que não haja vermes tubulares sob a crosta gelada de Europa, e sim organismos semelhantes. A vida microbiana é o grosso da vida na Terra. Achamos que ramificações desse tipo de vida existem em Europa, porque a água é o componente central. Bill Stone está mergulhado nessa busca. Seu DET-X pode responder uma pergunta crucial para os cientistas. Podemos fazer o robô buscar sinais de vida. Júpiter. O gigante do Sistema Solar tem algo a dizer se prestarmos atenção. Ouvimos os rugidos de leão, porque parece um rugido. Podemos ouvir apitos, podemos ouvir zunidos e assobios que fazem... São indicações de atividades dinâmicas que acontecem na magnetosfera agora. Ao dirigir por uma estrada escura e deserta, seu rádio AM pode sintonizar os estranhos sons da magnetosfera de Júpiter.
Os sons podem durar no mínimo poucos segundos, no máximo 2 minutos, e ocorrem a cada 1 ou 2 horas. A maioria parece estática, mas às vezes pegamos algo que parece um tom ascendente ou um tom descendente. Alguns descreveram sons que pareciam bicadas de pica-pau ou ondas batendo na praia. É um barulho perturbador. Mas a origem desses sons permaneceu um mistério até que a Voyager 2 passasse pela magnetosfera em 1979. Durante muito tempo, ninguém entendeu como aqueles sinais eram gerados. Era uma das coisas que tinha em mente quando me interessei por Júpiter. O que estava por trás dessas emissões por rádio? Esse é um dos poucos segredos de Júpiter finalmente desvendados. Isso respondeu algumas perguntas, mas suscitou outras. É assim que deve ser. Se não houver perguntas, tudo fica chato e monótono. Os planetas não entregaram seus segredos facilmente. É parte do jogo. É o que torna interessante. Júpiter continua surpreendendo e desconcertando os cientistas. Como em 1900 de 280 km por hora. Nosso clima é simples, o de Júpiter é complexo. Em Júpiter, há vários sistemas de tempestades sobrepostos com muito espaço. São tempestades em estado natural. Essas tempestades se deslocam dentro de outro componente de Júpiter. Fortes correntes de jato que circundam continuamente o planeta. Os cientistas estão apenas começando a entender o que são e de onde vêm. Há um grande fluxo de materiais em direção ao leste. O material flui a 200 metros por segundo. É muito rápido. Não ia querer chegar perto. 29 outras zonas de extensões variáveis se estendem a partir de lá. São elas que dão a Júpiter seu aspecto mais característico. Movem-se em direções alternadas, algumas para leste, outras para oeste. Os jatos da latitude alta são menores do que os equatoriais. Em comparação com a Terra, são ventos poderosos, de alta velocidade. No entanto, vão para frente e para trás. Uma das causas é a velocidade de rotação do planeta. Júpiter produz muita energia porque gira velozmente. A natureza da rotação faz com que Júpiter não tenha só uma, mas várias correntes de jato, que seguem em direções opostas sobre o planeta. Vemos as zonas. É uma versão exagerada do padrão climático da Terra. Os espetaculares torvelinhos são criados nas nuvens onde as zonas se encontram. Acredita-se que a energia que alimenta esse fenômeno venha do intenso calor no interior do planeta. Algo semelhante a um processo que todos conhecem. Quando esquentamos água, ela começa a borbulhar. As bolhas sobem e tentam sair circundando a água. Em Júpiter, há líquidos e gases tentando expelir o calor. Há questões básicas de física a compreender e explicar. Os grandes jatos, não deveríamos poder explicá-los? A Terra tem uma grande corrente de jato que se move para leste. E outro importante fluxo que segue para oeste, os ventos alísios.
As correntes de jato de Júpiter têm o triplo da potência desses ventos. É totalmente diferente da Terra. No entanto, não tão diferente, a cerca de 5.000 km por hora. A chuva cai com o dobro de velocidade em Júpiter. A separação que atrai a carga positiva para cima das nuvens e a carga negativa para baixo é 2 vezes mais eficiente, porque a chuva cai com muita velocidade. As torres de cúmulos em Júpiter são 3 vezes mais altas, atingem 50 km, enquanto na Terra atingem cerca de 10 km. Seria impossível sobreviver dentro da mancha vermelha com ventos de 600 km por hora. Em comparação, o furacão Vilma, que teve os ventos mais velozes registrados em tempestades na Terra, atingiu a península de Yucatán em 2005 com ventos de 280 km por hora. Nosso clima é simples, o de Júpiter é complexo. Em Júpiter, há vários sistemas de tempestades sobrepostos com muito espaço. São tempestades em estado natural. Essas tempestades se deslocam dentro de outro componente de Júpiter, fortes correntes de jato que circundam continuamente o planeta. Os cientistas estão apenas começando a entender o que são e de onde vêm. Há um grande fluxo de materiais em direção ao leste. O material flui a 200 metros por segundo. É muito rápido. Não ia querer chegar perto. 29 outras zonas de extensões variáveis se estendem a partir de lá. São elas que dão a Júpiter seu aspecto mais característico. Movem-se em direções alternadas, algumas para leste, outras para oeste. Os jatos da latitude alta são menores do que os equatoriais. Em comparação com a Terra, são ventos poderosos, de alta velocidade. No entanto, vão para frente e para trás. Uma das causas é a velocidade de rotação do planeta. Júpiter produz muita energia porque gira velozmente. A natureza da rotação faz com que Júpiter não tenha só uma, mas várias correntes de jato, que seguem em direções opostas sobre o planeta. Vemos as zonas, é uma versão exagerada do padrão climático da Terra. Os espetaculares torvelinhos são criados nas nuvens onde as zonas